Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre arrependimento ou destruição. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá? Quem quiser deixar algo nos comentários é opcional. Agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, eu vou ler e responder, tá bom? E peço que quem não se inscreveu no canal do Senhor, esse canal que pertence a Deus, eu peço que se inscreva agora. Se estiver me ouvindo e não está inscrito, se inscreva, tá bom? Deus agradece, eu sou apenas administrador, tá? Vamos fazer uma oração para começar? Querido Deus amado, que o Senhor mais uma vez, todos aqui seu mensageiro falando, que o Senhor me inspire, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que assim seja, meu Pai. Me usa, me ilumina, Senhor. Que assim seja, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender, Pai. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos cansados de saber que nós devemos nos arrepender e perdoar os pecados, perdoar os erros que cometeram contra a gente, né? Perdoar os nossos semelhantes por terem errado contra nós. Mas nós sabemos também, estamos cansados de saber, que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, não perdoarem seus semelhantes, irão para a destruição no lago de fogo, né? E isso é um foco da nossa meditação de hoje, né? Ou nós nos arrependamos, vamos nos arrepender dos nossos erros, ou iremos para a destruição total, que é o lago de fogo e a morte eterna. E nós vamos usar um pouco como base a história do faraó Ramsés, ou Tutamés, ou não sei o que lá, ninguém sabe, né? Do faraó da época de Moisés. Não sabemos exatamente o nome dele, será Ramsés II, será Tutamés III, mas nós sabemos que ele era um idólatra. E que Deus amigavelmente chegou a ele primeiro e pediu que ele liberasse o povo de Israel, né, para ir ao deserto prestar culto a ele, prestar culto a Deus. E Ramsés foi grosseiro, foi rude, categórico, falando que não. Ramsés teve cada um dos seus deuses atacados, ou seja, Deus demonstrando para ele quem é que ele era, já que ele falou que não conhecia o Senhor. Ramsés, ou o faraó, vamos chamá-los assim melhor, faraó, porque a gente não sabe o nome dele, né? A Bíblia não fala, ele teve total chance do seu arrependimento. Você vê que Deus foi dando várias chances para ele. Cada praga que vinha era uma oportunidade de se arrepender. Cada praga que vinha, um Deus que ele acreditava que era Deus, lá das estatuetas dele, eram atacados, mostrando que eles não conseguiam impedir o Deus único. Mostrando que eles não tinham poder nenhum. E mesmo assim, Ramsés era categórico, não liberava o povo e não se voltava para o Deus único, né? Então, aí veio a morte dos primogênitos, e então Tutamés, ou faraó, da época de Moisés, ele então liberta o povo, né? E pede que, que abençoe ele, né? E isso também é uma coisa que é interessante, porque quando o povo de Israel chega no Egito, né, que é a descendência, né, José já estava lá, veio Israel, seus filhos, né, toda a sua família, veio para o Egito. Quando eles chegam lá, Israel vai ao faraó da época e ele abençoa o faraó, né? Agora, depois desses 400 anos, quando eles estão saindo, o faraó pede para ser abençoado, né, também, o atual faraó. Então, só que
Então, daí a gente pode compreender o quê? Que Faraó compreendeu quem era Deus. Que agora ele conhecia o Deus, ele sabia qual era o seu poder. Mas ele passou a crer nesse Deus? Ele passou a ser temente a esse Deus? A servir a esse Deus? Não. Não. Tanto que a gente sabe que ele fez o quê? Ele pegou o exército dele e foi atrás dos israelitas lá no deserto e encurralou eles lá no Mar Vermelho. Né? Isso aí, de certa forma, era Ramsés falando que ele rejeitava Deus. Né? Então, o faraó, quando chegou lá, ele foi impedido de chegar nos israelitas pela nuvem que estava na frente dos israelitas, passou aí atrás, e impedir que o faraó chegasse aos israelitas. E Moisés levantou o cajado e abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. E depois que o povo de Israel passou, os egípcios foram liberados, né? E quando o povo de Israel estava terminando de passar, e eles foram atrás. E aí depois que passou o último israelita, Moisés levantou o cajado lá em as mãos e o mar se fechou, né? Ele balançou a mão, o mar se fechou, matando afogados os egípcios, né? Em Êxodo fala que o exército, todo o exército faraó morreu, todos os egípcios morreram ali, né? Afogados, que nenhum restou, né? Mas não deixa claro pra gente se o faraó também morreu ali afogado, né? Quando a gente assiste a novela Os 10 Mandamentos, a gente vê que o faraó lá foi chamado de Ramsés, e ele não morreu afogado, ele ficou, e depois que ele viu todo o seu exército morrer afogado, aquele ato de raiva, ele grita, Moisés, né? Foi até interessante assim, uma cena forte, porque mostra as veias do ator fazendo a força para falar, né? Então, uma coisa muito forte foi a cena. Mas será que é uma cena verdadeira? Não sabemos certamente. Mas tem um texto em Salmos que nos leva a entender que talvez Ramsés tenha também sido jogado no Mar Vermelho. Né? E esse texto está em Salmos 136, se não me engano. E neste salmo está escrito que Faraó e seu exército foram jogados no Mar Vermelho. Ou seja, talvez ele tenha sim sido morto, né? Mas como é um salmo que nós não sabemos quem escreveu, né? Não se sabe exatamente. Se foi Davi, por exemplo, Davi não estava lá. Então, talvez o povo de Israel tenha pensado que Faraó tivesse morrido também afogado, né? Porque a distância de um lado do mar para o outro era muito grande, né? Não era uma travessia de 100 metros, não, era muito, né? Era longe, era um mar bem largo ali. E aí, ou ele realmente morreu afogado, a gente não sabe, né? Isso aí a gente só vai saber quando Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, Faraó rejeitou o Senhor. Tendo morrido afogado ou não, uma coisa é certa, Faraó rejeitou o Senhor, não se arrependeu dos seus erros. Né? Ele reconheceu quem era o Senhor, mas não se arrependeu dos seus erros e passou a servir o Senhor. E aí nós temos o caso de Nínive, o rei de Nínive, né? e os ninivitas, que quando receberam a mensagem do profeta Jonas, e eles sabiam quem era o Senhor, assim como o faraó ficou sabendo, eles sabiam também. Eles, quando receberam a mensagem da destruição deles todos, o rei e toda a cidade se vestiu de saco de pano e foram ao arrependimento. E Deus, ao perceber o sincero arrependimento dos ninivitas, ele poupou a cidade. E aí você vê uma coisa diferente. Ramsés trouxe destruição para o seu reino, porque ele não se arrependeu. Quantas das pessoas que morreram no reino de Ramsés para que ele se arrependesse? E ele nem assim ele se arrependeu. Enquanto lá,
o rei dos ninivitas, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu e salvou aquele povo naquele momento. Salvou. Ele agiu como um verdadeiro líder, né? Outro rei que se arrependeu foi Manassés. Manassés? Não sei se é Manassés ou se é Azarias, acho que é Manassés mesmo. Ele foi pego e foi levado cativo, né? Ele era rei de Israel, se não me engano. Não sei se é de Israel, de Judá, acho que é de Israel. E ele foi levado cativo, né? Mas ele se arrepende dos seus erros, ora ao Senhor, e Deus o liberta da prisão e ele volta para Israel, né? Então, quando Deus vê um arrependimento verdadeiro, ele sabe, ele muda, ele perdoa. Assim como nós temos na própria história de Jonas, o próprio arrependimento de Jonas, né? De ter rejeitado o Senhor, né? Ele rejeitou a ir pregar para os ninivitas, tentou fugir e foi preso da barriga do peixe grande. Ele ficou lá 3 dias, ele se arrepende de ter fugido, ora ao Senhor, e o Senhor manda socorro para ele, o liberta daquele lugar, e ele então vai pregar em Nínive, né? Então, queridos irmãos, enquanto não há o arrependimento, o Senhor não pode agir em nossa vida. Ele vai tentar nos ajudar, porque Ele é Pai. Então ele vai fazer igual ele fez com Ramsés. Ele deu um chamado. Então, primeiro, depois ele atirou o primeiro sofrimento, a primeira praga, o segundo sofrimento, a segunda praga, o terceiro sofrimento, a terceira praga, o quarto sofrimento, a quarta praga, o quinto sofrimento, a quinta praga, o sexto sofrimento, a sexta praga, o sétimo sofrimento, a sétima praga, e o oitavo sofrimento, a oitava praga. O nono sofrimento, a nona praga, e por fim, o sofrimento máximo foi a 10ª praga, a morte do próprio filho dele. Só assim Faraó libertou aquele povo, mas mesmo assim não se arrependeu. Ainda foi atrás daquele povo e talvez tenha morrido afogado e indo para a destruição do lago de fogo e enxofre e a morte eterna que espera por ele, né? Então, queridos irmãos, será que nós queremos esse caminho para a gente? Você vê que Davi se arrependeu. Ele se arrepende de ter adulterado com Batseba e matado Urias. Deus o perdoa e o mantém no trono, né? Aquela mulher samaritana e os samaritanos se arrependem dos seus erros e aceitam Jesus como Salvador e ganham salvação. O ladrão na cruz, ele arrepende-se dos erros que cometeu, se volta para Jesus e tem a garantia dada pelo próprio Jesus ali na cruz que o ladrão vai estar na vida eterna. Vai estar, quando chegar a hora, ele vai estar no paraíso. Ele garantiu ao ladrão naquele momento, ele garantiu ao ladrão que quando chegasse a hora, ele estaria no paraíso, que ele seria ressuscitado na primeira ressurreição. O ladrão vai estar lá, porque ele se arrependeu. E isso nos demonstra que qualquer um pode ser levado ao arrependimento. Então, quando eu olho para uma pessoa e desejo mal a ela, porque ele é um ladrão, porque ele é um assassino, porque ele é um estuprador, porque ele é um pedófilo, eu estou olhando para uma coisa do jeito errado. Eu estou olhando, né? Eu não estou olhando da maneira correta. Muitas vezes a pessoa que age desse jeito, muitas vezes não, sempre, essa pessoa ela age talvez até com um nível de maldade, com egoísmo. É a pessoa que ela se acha santa, é a pessoa que ela se acha perfeita, que ela se acha naquele nível que ela é certa somente. É a pessoa que não se enxerga. É a pessoa que olha para si como se fosse imaculada, que quer ser perfeita, e olha para o outro como se fosse um monstro. É a pessoa que essa pessoa não se arrependeu até hoje dos seus erros. Ela não enxerga os seus erros próprios. Ela só olha para o outro. É uma pessoa que ela é cega para si mesma, que ela não se policia, que ela não se faz uma auto-reflexão de si mesma, ela não se julga, ela não se pune, entendeu? Ela simplesmente acha que o outro que é ruim. Só que ela não olha para si mesma e se enxerga como uma pecadora abominável. Não.
ela não olha para si mesma, enxerga os seus erros e compreende que ela também merece a morte. Que qualquer um que pecou, qual que seja o pecado for, merece a morte. E como não existe nenhum ser humano que não pecou na face da terra, porque se existisse, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por nós na cruz, esse ser humano morreria. Jesus Cristo foi o único que foi imaculado aqui, o ser humano imaculado. Então, nós teremos a certeza de que todos nós merecemos a morte. Não existe quem não mereça. Não existe. Portanto, não olhe para aquele assassino e fale tem que morrer, porque você também tem que morrer. Não olhe para aquele estuprador e fale ele tem que ser morto. Ele é um monstro. Porque você também tem que morrer, porque você também é um monstro. Tá certo? Não esqueça de olhar para si. É muito fácil as pessoas apontar o dedo para o outro, porque ele foi acusado de assédio, porque ele foi acusado de estupro, de pedofilia. Aí vão lá, destrói a casa da pessoa, tacam fogo, faz um monte de coisa, faz atos de vandalismo. Né? Aí pega a pessoa lá, prende a pessoa, lincha uma pessoa, que a pessoa está inocente. Como se esse monte de pessoas que estão linchando ele fossem pessoas de bem, fossem pessoas que nunca erraram na vida. Por quê? Por quê, queridos irmãos? Que ao invés de se enxergar como sendo pessoas que precisam do auxílio do Senhor, se enxergam acima do outro. Estão se achando mais do que o outro. Se você que já linchou alguém estiver me ouvindo, saiba, você também tem que ser linchado, porque você também é um monstro. Todos nós somos. Ninguém aqui é digno de apedrejar ninguém. Como o próximo Senhor Jesus disse lá, quando quiser apedrejar a adúltera, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Não teve um, todo mundo foi embora. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque todo mundo estava olhando para o pecado dela. Estavam criticando e crucificando ela. Mas não estavam olhando para o próprio umbigo, que eram todos imundos, nojentos pecadores. Estavam olhando só para o pecado dela. Estavam ali com ódio dela. Não estavam ali querendo apedrejá-la porque Deus ordenou que apedrejasse. Não porque ela cometeu o erro da coisa. Não, eles estavam ali por ódio, porque é vingança. E não é isso que Deus quer de ninguém. Então Jesus chamou a atenção deles. O único ali que poderia ter apedrejado aquela mulher era Jesus. Quando ele falou isso, ele poderia ter apedrejado, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele falou, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Essa atitude de Jesus demonstra o quê? Como nós devemos agir. Vá e não peques mais. Não adianta eu crucificar essa pessoa, matar essa pessoa, vai resolver a questão. Eu vou estar condenando essa pessoa à morte eterna. E eu tenho esse direito. Para quem se diz cristão ou servir ao Senhor, lembre-se que um dos mandamentos do Senhor é não matarás. Deus abomina quem mate. Lembre-se que está escrito na Bíblia que quem matar também tem que morrer. Então, se o adúltero tem que morrer, quem apedrejar tem que morrer também, porque matou. Tá? Então, se aquele homem tem que morrer, você também que está matando aquele homem vai ter que morrer. E se a gente for pensar assim, um vai matando o outro, vai sobrar um ser humano só na face da terra. Esse ser humano, ou ele se mata, ou Deus vai ter que matá-lo. Porque todos têm que morrer, não vai sobrar ninguém. Por quê? O cara matou, tem que morrer, muito bem. Aí quem que vai matar ele? Alguém vai lá e mata. Essa pessoa que matou vai ter que ser, não, põe na cadeira elétrica, ele morre. Ué, não estão matando ele do mesmo jeito? Então, não interessa a maneira como vai ser morto. Se ele está morrendo, causada a morte dele, ele está sendo morto. Então alguém está sendo seu assassino. Não interessa. Não interessa o motivo que ele está sendo morto. Está sendo morto. Então o preço do pecado é a morte. E matar é pecado. Então, quem matou ele vai ter que ser morto. Aí quem matar ele, quem matou ele, vai ter que morrer também. E assim vai indo até que não salva humano nenhum. Eu não entendo como pode ter gente que pensa dessa maneira. Então, queridos irmãos, se você não olhar para o seu umbigo e não tiver o seu arrependimento dos seus erros, você não vai para a vida eterna. Muitas vezes, aquele lá que você está apontando o dedo, falando que ele tem que ser morto, ele vai se arrepender e vai estar lá. E você que está criticando ele dessa maneira, achando que ele tem que ser morto, você não vai estar. Porque você não se arrependeu, ele sim. Não é quem cometeu o pior pecado, que não tem, pecado é pecado.
vai estar na vida eterna aqueles que se arrependerem dos seus pecados e se voltarem ao Senhor. E que perdoaram os seus semelhantes. Agora, se você não perdoar, se você querer desejar o mal àquela pessoa, você não vai estar. E ele pode estar. Porque o que vale é o arrependimento. Porque todos nós pecamos. Todos nós estamos no mesmo barco, que nós temos que enxergar isso. É o que eu sempre falo aqui na oração quando começa, que todos estão no mesmo barco. Porque nós estamos. O próprio apóstolo Paulo falava que dos pecadores ele era o pior. Na Bíblia a gente vê que todos os patriarcas e profetas pecaram em algum momento, não eram perfeitos. Então por que nós hoje em dia temos que nos achar perfeitos? Por quê? Capitaram, queridos irmãos? Então, meu conselho hoje para vocês é o de sempre. Estude as Escrituras Sagradas. E o segundo conselho hoje é: para de ficar olhando para o outro. Olha para si mesmo. Começa a se auto-julgar, se auto-avaliar, a se corrigir, a se policiar, a se vigiar. Larga a vida do outro. Cuide da sua. Esse é o meu conselho hoje. Cuide da sua. A hora que você estiver no caminho certo, que você estiver com os pensamentos corretos, que aí você vai olhar para aquela pessoa lá que estava fazendo mal e vai falar, coitado. Porque você vai entender que aquela pessoa ela é vítima de Satanás. Assim como você, assim como eu, assim como todos nós. Que o inimigo é Satanás. Então, queridos irmãos, o inimigo é Satanás. Que todos nós somos vítimas iguais dele. Que assim como eles, eu também sou vítima, vocês também são. Cada vez que nós estamos pecando, nós somos vítimas de Satanás. Tá certo? Vítima. E nós não somos imaculados, não somos perfeitos, não somos santos. E nem porque eu me converti, eu me tornei santo. Não, eu continuo sendo um pecador. Só que eu me arrependo dos meus erros. E quando eu erro, eu sinto mal pelo que estou fazendo. E se eu peco porque eu caio em tentação. Não peco porque eu quero pecar. É diferente. Tá certo, queridos irmãos? Então que Deus possa nos abençoar. E nos trazer alegria e paz. Que nós possamos enxergar. E olhar para o próximo com dó, com pena, com misericórdia. Assim como Jesus olhou para aquela adúltera. Entendeu? O perdão é necessário para a salvação. E o nosso arrependimento também. E lembre-se, o perdão não vai ser benéfico para a pessoa que você vai perdoar. Não. Ele vai ser benéfico para você. Eu não sei o que te ensinaram sobre o perdão até hoje. Mas o perdão, eu tenho um vídeo aqui falando sobre ele, vocês podem ouvir. O perdão ele é benéfico para você. É você quem vai se libertar do acontecido e vai seguir a sua vida normalmente. E é você quem vai garantir a sua vida eterna se você perdoar o seu semelhante. É você que vai ter paz interna. Para aquela pessoa que te fez mal, não significa nada te perdoar. Você perdoar ela. Nada. Para aquela pessoa, se ela quer se salvar, ela vai ter que se arrepender do erro que ela cometeu. E não o seu perdão. Então o perdão serve para você. Não age como um egoísta, achando que você está abafando e não perdoar a pessoa. Porque quem vai se ferrar é você, não a pessoa. Tá? O seu egoísmo está se voltando contra você. O seu mal que você está querendo desejar aquela pessoa, fazer aquela pessoa, está se voltando para você. Quem está sofrendo amargurado, com esses pensamentos errados na cabeça, que qualquer confusão, reconhecer que aconteça, esses pensamentos vão voltar na sua cabeça e vão te fazer sofrer. Enquanto aquela pessoa que você está guardando rancor, está guardando, que você não está perdoando, está rindo, está feliz, está alegre, está vivendo bem, você está lá de cara amarrada, você está lá triste, você está lá chateada, rancorosa. Quem que está perdendo com isso? É a pessoa? Só você. É só você. Entenda de uma vez por todas. Não adianta você não perdoar. Porque o perdão é para você, não é para ele. Nada vai significar para ele. Você nem precisa pedir perdão para a pessoa. Aliás, você não precisa nem falar a pessoa te perdoa. Não. Porque isso não significa nada. O mais importante para nós que cometemos erros é que Deus nos perdoe. Então, que eu me arrependa. Então, se eu me arrependi de pedir perdão a Deus, não importa se a pessoa que eu fiz mal me perdoou ou não. Para mim não vai significar nada. Porque eu já me acertei com Deus. E para mim o mais importante é Deus. Eu transcendi esse nível. Eu não sofro mais porque a pessoa não me perdoa.
porque eu sei que isso não significa nada para mim. Se eu me arrependi, agora a pessoa, o problema dela, quem vai sofrer é ela. O problema dela, eu não posso obrigar ela a se superar. Então é ela que tem que se superar, ela que vai sofrer. Entenda de uma vez por todas, queridos irmãos. Se voltem para Deus enquanto é tempo. Para de achar que estão abafando, que estão não sei o quê. Porque essa tua mitidez, essa tua falta de humildade, essa tua coisa empáfia, só vai te levar para o buraco. Assim como levou Ramsés. Lembre-se disso. E procure se voltar para o Senhor. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por estar ao meu lado. Obrigado por estar comigo. Que eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, e os que estão inscritos, mas não estão me ouvindo, que todos juntos possamos ser completados de sentimento de perdão e arrependimento, Senhor. Que todos podemos perdoar as pessoas que fizeram mal a gente e nos arrependermos, Senhor, dos nossos próprios erros. Que nós possamos parar de olhar para o outro e olhar para nós mesmos, Senhor, e nos policiar, nos vigiar, porque nós estamos cuidando da vida dos outros, esquecendo da nossa própria vida, Senhor. Que nós possamos estar juntos, Pai, juntos, tentando seguir firme e estar juntos na vida eterna, Senhor. Que nós possamos seguir as suas orientações, Pai. Parar de apontar o dedo para o outro, parar de crucificar o cara porque cometeu um assassinato, entender que ele é vítima do mesmo inimigo que está tentando a gente, está derrubando a gente, fazendo a gente pecar, que é Satanás. Que todos juntos somos vítimas desse inimigo, mas sabemos que esse inimigo já está derrotado e que na hora certa o Senhor o jogará no lago de fogo e enxofre. E não queremos estar lá junto com ele. Portanto, Senhor, nos guia e nos ilumina, Pai. Abençoa o nosso dia, Senhor. Que as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e as que estiverem inscritas que não estão me ouvindo, que estiverem trabalhando neste momento, que voltem para casa em segurança, Senhor. Que assim seja. Abençoa todas elas, Pai. E abençoa a mim também, Senhor. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, nós temos duas escolhas. Se arrepender ou seremos destruídos. Ou ir ao arrependimento, ou ir rumo à destruição. Ramsés, ou Tutamés, ou Amenhotep, o faraó, na época de Moisés, ele escolheu a destruição. Será que nós também vamos querer isso? Lembre-se que o rei do Nínive, ele escolheu o arrependimento e a salvação. Lembre-se que lá o pessoal de Samaria escolheu a salvação. Lembre-se que o pessoal de Nazaré, onde Jesus nasceu, escolheu a destruição. Lembre-se disso. Todos nós somos livres para decidir o que nós queremos fazer. Mas tudo que nós fazemos, vamos ter consequências. Se for coisas boas, teremos consequências boas. Se for coisa ruim, teremos consequências ruins. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E que nós olhamos para nós mesmos e primeiro vamos nos policiar, parar de olhar para os erros dos outros, porque ninguém é perfeito, todo mundo é falho, todo mundo é errado. E até por isso que muitos casamentos hoje não dão certo. Porque as pessoas casam achando que estão casando com princesas encantadas, com príncipes encantados, por causa dessas histórias falsas que existem por aí de conto de fada. Só que esses príncipes encantados e princesas não existem. O único príncipe encantado que existiu e que está vivo e ressuscitado é Jesus Cristo. Ele é o único príncipe encantado que existe. E é o único que é perfeito. Nós todos somos falhos. Então você nunca vai achar alguém para se relacionar que é perfeito. O que você tem que fazer é olhar para os seus próprios erros, corrigir os seus erros, e cada um corrigindo os seus erros, depois vocês sentam junto e tentam se adaptar um ao outro. Entender que todo mundo é falho, que não existe ninguém perfeito. Tá certo? Entenda de uma vez por todas. Porque se achar perfeito e ficar apontando para o outro, esqueçam, olhe para si, olhe para os seus erros. Quanto mais você olhar para os seus erros, mais feliz nessa vida você vai ser. Porque quanto mais você se policiar, menos o inimigo vai estar na sua vida para fazer você de vítima. Você está olhando para o outro e esquecendo de você. E o inimigo está aproveitando e fazendo você de vítima, provocando má relações familiares, más relações com pessoas à sua volta, más relações com amigos, com colegas de trabalho, com colegas da vida, colegas de curso, com irmãos em igreja. Se você não se vigiar, o inimigo vai tentar você em qualquer lugar, até dentro da igreja, ele vai estar lá. Então, temos que vigiar, temos que mostrar que aqui ele não tem lugar, tá certo? Vigie-se. Tá? E não esqueçam de sempre, mais uma vez, estude as Escrituras Sagradas, porque ela é que vai nos tornar cada vez mais fortes.
tá? Ela é espada contra o inimigo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.